Você vai prestar o Enseja, mas não sabe como começar uma boa redação. Ou seja, a sua grande dúvida é em relação à introdução. Se por acaso essa é a sua dor, a sua angústia, você está no lugar certo. Nessa aula eu vou te ensinar como finalmente fazer uma introdução definitiva que vai chamar muito a atenção do seu corretor na sua redação para o Enseja 2024. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E nesta aula a gente vai tratar de 5 métodos diferentes para você fazer uma introdução bacaninha que vai chamar bastante a atenção do seu corretor e vai te garantir uma nota muito alta. Só que antes de continuar a nossa aula, que eu sei que você está curioso, quero pedir a sua contribuição. Curta bastante esse conteúdo, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Dá aquela forcinha pra gente, porque nós realmente estamos precisando bastante, porque a nossa meta é até o final do ano batermos cerca de 20 mil inscritos. É uma tarefa árdua, muito difícil, mas a gente está trabalhando bastante para isso acontecer e você pode dar a sua colaboração. O Japa então pede encarecidamente para você. Agora sim, vamos para o nosso conteúdo. Mas antes de entrar no mérito propriamente dos 5 tipos de introdução que eu trouxe para vocês, eu quero conscientizá-los de que a introdução tem que ter uma estruturazinha básica fundamental. Nossa introdução sempre vai ser dividida em 3 períodos. 3 períodos que tem cada uma função específica. O primeiro período vai ser chamado sempre de contextualização, que é aquele momento inicial em que o leitor, corretor tem contato com o meu texto e nesse momento eu tenho que fazer com que haja uma informação genérica, geral sobre o assunto para localizar esse leitor, esse corretor no meu texto. Já o segundo período é formado pela problematização, em que eu vou inserir especificamente as palavras-chave da comanda de redação, garantindo que o leitor/corretor saibam do que eu vou tratar na sequência. E por último, no terceiro período, nós temos a tese, a nossa proposição, em que eu vou antecipar o que eu pretendo fazer ainda no decorrer do meu desenvolvimento, deixando claro as minhas pretensões, os meus objetivos. Dito isso, com essas 3 estruturazinhas em mente, agora sim a gente vai partir para os 5 tipos de introdução. E em cima desses 5 tipos, vale a pena lembrar que você tem que selecionar algumas estratégias, 2, 3 talvez, para ter como uma carta na manga na hora de fazer a sua redação no dia da prova. Número 1, método dedutivo, que consiste em você ir do geral para o específico. Pô, professor, aí você me complica, o que você quis dizer com isso? Calma, jovem, que eu vou te explicar bonitinho. A ideia do método dedutivo é você usar o primeiro período da contextualização para falar de alguma coisa mais abrangente e gradativamente ao longo do processo de construção da sua introdução você vai especificando mais o seu assunto, o tema, o problema. Para te trazer luz com relação a esse método, eu trouxe aqui também um modelinho de introdução e todos eles vão ser baseados no mesmo tema que caiu no Enseja 2023, voltado para o nível médio. O tema foi esse, editor, sobe para mim, ações para cuidar da saúde mental do trabalhador. Veja comigo esse modelo agora. Na atual conjuntura brasileira, observa-se um cenário cada vez mais exigente no mercado de trabalho. Perceba que eu dei uma percepção mais genérica, não falei especificamente da saúde mental, eu falei das exigências cada vez maiores do nosso mercado de trabalho, ou seja, eu abordei o assunto de maneira bem genérica, ampla. Agora, no segundo período, eu vou especificar por meio de minha problematização. Tal fenômeno tem afetado drasticamente a vida do trabalhador, o qual muitas vezes sofre com a falta de cuidado quanto à sua saúde mental. Olha só nós especificando bonitinho o tema de redação. Agora, na sequência, por último, em vermelho, nós temos a tese ou proposição. Nesse sentido, é relevante analisar o quadro para propor medidas cabíveis à sua resolução. Veja que eu deixei claro nesse último período o que eu pretendo fazer no resto do texto, que é analisar esse quadro, poderia ser em causas, consequências, e na minha conclusão eu pretendo estabelecer uma intervenção, uma medida para solucionar esse quadro.
E aí, gostou desse método? Então anota, porque é um dos mais eficazes para uma dissertação lá no Enseja. Método número 2, que eu gosto bastante, chamado de alusão histórica. É o momento em que lá no primeiro período, na minha contextualização, eu trago uma referência histórica relacionada intimamente ao tema de redação. Veja comigo como ficou em cima desse mesmo tema de redação. Ações para cuidar da saúde mental do trabalhador em Enseja 2023, voltado para o ensino médio. Editor, sobe para mim o modelo. Olha só que na contextualização a gente trouxe a Revolução Industrial. Vamos ler comigo. A partir da Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, tivemos uma intensificação das exigências por produtividade, fazendo com que muitas empresas impusessem intensas e desgastantes jornadas de trabalho, o que prejudicava bastante a saúde mental do trabalhador. Veja o que a gente fez. A gente inseriu um contexto histórico do passado que faz alusão ao momento marcado pela exploração do trabalhador e pelo prejuízo à saúde, tanto física quanto mental, deste mesmo indivíduo. Agora, na problematização, eu vou trazer essa reflexão para o presente, né? Fazendo uma analogia com o passado. Vamos lá. Passado mais de 3 séculos, é notório que esse mal ainda afeta muitos brasileiros, apesar de haver leis que hoje protejam um colaborador. Logo, é fundamental analisar as causas do entrave para buscar soluções ao problema. Veja que no finalzinho, na minha tese e proposição, eu deixo claro que eu vou analisar as causas desse entrave, o que leva à exploração do trabalhador e o que leva à situação de declínio da sua saúde mental, para no último parágrafo, na minha conclusão, estabelecer uma intervenção. Terceiro método, chamado de conceituação, que nada mais é do que uma metodologia bem eficaz em que eu pego uma das palavras-chave da comanda de redação, aquela palavra mais importante, e conceituo esta palavra. Veja como fica em cima do tema que a gente já sabe, já tratou bastante aqui, né? Vamos lá, editor, sobe para mim o modelo. Saúde mental, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma condição de bem-estar que possibilita a pessoa o desenvolvimento de suas habilidades pessoais. Perceba que eu peguei o conceito de saúde mental de acordo com o órgão que é a OMS, tudo bem? A partir disso, eu já localizei o leitor-corretor no que mais ou menos eu vou trabalhar no meu texto. Agora veja a nossa problematização que vai identificar ainda mais claramente o nosso tema. Em vista disso, infelizmente, na atual conjuntura nacional, verifica-se que esse estado positivo se encontra negligenciado, principalmente por conta da vida extenuante dos trabalhadores, ou seja, a saúde mental é negligenciado pela vida extenuante, desgastante dos trabalhadores. E para finalizar, não muito diferente do que aconteceu nos demais, assim sendo, faz-se imprescindível analisar esse dilema a fim de encontrar medidas que possam superá-lo. Quarto tipo que eu também adoro trabalhar é a questão da alusão a filmes, a seriados. Esse é bem bacaninha, porque certamente você tem na sua memória afetiva, no seu recorte de repertórios de filme, vendo seriados aí, filmes, etc, os mais diversos, algum filme, alguma narrativa que se encaixe em algum tema que vai ser exigido pela banca Enseja. Então, como que a gente faz em relação à alusão a filmes, seriados? A gente pega no primeiro período da nossa introdução o quê? Uma referência a um recorte narrativo. Claro que não precisa ser do filme inteiro, pode ser de um episódio, de alguns minutinhos marcantes que esse filme traz como reflexão. Veja comigo neste exemplo. No célebre longa-metragem Tempos Modernos, de meados do século XX, Charles Chaplin interpreta um trabalhador que, submetido a longas e extenuantes horas de labor, tem sua saúde mental abalada. Veja que esse recorte desse filme é antigo, mas é um dos meus favoritos, vale a pena você assistir, indico bastante, e inclusive está gratuitamente distribuído no YouTube também, tá? Esse filme contextualiza a situação de precariedade mesmo do trabalhador sendo submetido a horas extenuantes de trabalho, de serviço, né, para ganhar um pouquinho de dinheiro. Veja que agora, a partir desse filme, a gente estabelece uma analogia, uma comparação com a atual conjuntura. Lembra da ponte, né? Do passado com o presente, de uma ficção com a realidade. Análogo à ficção, apesar de passados mais de 50 anos desde o lançamento dessa obra Tempos Modernos, percebe-se que essa situação da perda da saúde mental no Brasil é comum, ou seja, da mesma forma que no filme, antigamente, ainda hoje, o trabalhador sofre com a perda de saúde mental.
E agora, para finalizar, o último período marcado pela tese, pela proposição. Diante desse fato, é fundamental entender as razões para encontrar medidas em favor de sua superação. Agora, finalmente chegamos ao quinto e, particularmente, eu acho que é o mais fácil, tá? Por isso mesmo, guardei a cereja do bolo para esse último momento. Vou trazer aqui a metodologia pautada na legislação. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse tipo de introdução, peço gentilmente a sua colaboração, a sua ajuda. Se você não curtiu o nosso vídeo lá no comecinho, curte agora, gente. Faz esse favor pra gente, não custa nada. Afinal de contas, é usar um likezinho que vai estimular a gente a fazer um ótimo, melhor trabalho pra você, tá? Lembrando que você também tem que se inscrever e ativar o sininho de notificações. Às vésperas da prova do Enseja, nosso foco vai ser muito voltado para produzir conteúdo semanal aqui para o YouTube voltado para essa prova. Então, não custa nada, vai lá, se inscreve, dá aquela força pro Japa aqui, gente. Estamos precisando porque estamos patinando bastante aqui para chegar aos 20 mil inscritos. Dito isso, vamos aí para o nosso quinto tipo de introdução baseado em legislação, que sempre vai trazer lá na contextualização uma referência da legislação. Ou seja, uma referência que faz uma retomada de uma diretriz legal e normalmente vai ser a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Editor, sobe para mim então esse modelinho. De acordo com a Constituição Federal de 88, todos os brasileiros têm assegurada a sua saúde física e mental. No entanto, infelizmente, tal premissa legal está distante de sua concretude no país, haja vista a situação de precariedade do bem-estar mental de muitos trabalhadores. Sendo assim, é fundamental analisar as causas do problema para propor medidas à sua resolução. Veja que esse tipo de introdução iniciado pela legislação cabe para qualquer tema Enseja. Basta você fazer algumas leves alterações, tá? Então vamos supor que o tema não seja saúde mental, mas o tema seja moradia. De acordo com a Constituição Federal de 88, todos os brasileiros têm assegurada a sua moradia. Alimentação, a sua alimentação saudável e assim por diante. Então, por isso que eu digo que esse tipo de introdução é meio que coringa, serve para qualquer tema. Então fica esperto e anota para facilitar a sua vida. Só que o Japa da redação, como é bonzinho, cara bonzinho, né? Professor bonzinho, eu mereço o seu like, eu mereço seu coraçãozinho aqui nas nossas aulas, eu mereço um comentário que você vai colocar aqui no finalzinho dizendo que esse conteúdo te ajudou bastante, tá? Então coloca que te ajudou, como te ajudou, tá? Isso é muito importante pra gente, esse engajamento, a gente realmente tá precisando bastante da sua ajuda, tá? Pensando em você, o que eu fiz? Eu trouxe um modelo Coringa aqui, que eu vou trazer para você agora, tá? E esse modelo Coringa baseado na legislação traz aí um recorte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então fica atento com esse modelo. Vamos lá. Editor, sobe para mim. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos têm direito à dignidade e ao bem-estar. Essa estrutura que a minha contextualização vai ser igual para todos os temas, beleza? Qualquer tema. No entanto, infelizmente, muitos brasileiros sofrem com a falta de saúde mental derivada de problemas do trabalho. Essa parte aí que vai mudar um pouquinho. Se for em relação, por exemplo, à falta de alimentação sadia ou segurança alimentar, no entanto, infelizmente, muitos brasileiros sofrem com a insegurança alimentar. Se for em relação, por exemplo, à falta de moradia, no entanto, infelizmente, muitos brasileiros sofrem com a falta de moradia digna. Então veja que esse modelo é coringa porque são mínimas as modificações que você vai fazer, tá? Contextualização, a parte em preto fica igual. Em azul, só vai mudar a inserção do tema, do problema. E em vermelho, a tese vai continuar igual também. Dessa forma, é premente que haja uma discussão acerca das razões do entrave para encontrar meios de superar tal dilema. Viu só como é fácil? Viu só como a nossa introdução pode ser efetiva no Enseja? Gente, eu te dei 5 opções distintas e uma delas é coringa, que serve para qualquer tema. Então, essa colher de chá que o Japa tá dando para você merece sempre uma curtida. Então, deixa sua curtida pra gente aí, beleza? Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula.